Nós estamos na nossa série, né? Igreja Necessária. Semana passada a gente viu alguns aspectos da igreja, de uma igreja necessária. E nós vimos que uma igreja necessária, ela atua com um olhar sensível aos problemas espirituais que estão ao seu redor. Vocês lembram disso, né? Nós vimos também que uma igreja necessária, ela atua com a proclamação verbal do Evangelho. As pessoas precisam ouvir o Evangelho, não somente ver comportamentos bons e saudáveis, meus e seus, que são necessários, mas comportamentos bons e saudáveis, eles vão ver de tantas pessoas, de tantas religiões, de tantas crenças diferentes do cristianismo. Agora, ouvirem que Jesus transformou a minha vida, que Jesus Cristo é o Salvador, eles precisam ouvir também. Então você testemunha com a sua vida, mas proclama. Uma igreja necessária é aquela que proclama verbalmente o Evangelho do Senhor. Uma igreja necessária, nós vimos semana passada, que ela abre diálogo com a cultura ao redor, abre diálogo com as pessoas, apresenta a loucura da cruz, aproveita as oportunidades para falar do amor de Deus. E, por último, nós vimos que uma igreja necessária, ela atua semeando o Evangelho, mas com uma certeza: o crescimento vem do Senhor. Você vai semear. Quem vai fazer essa semente crescer, desenvolver no coração, é o Espírito Santo. Então, semana passada nós vimos isso. E essa semana a gente continua na nossa série, Igreja Necessária, e nós vamos continuar ainda no livro de Atos dos Apóstolos. Estaremos ainda nesse livro, e nós veremos, irmãos, que da mesma forma que o Espírito Santo de Deus conduziu a vida de Paulo, semana passada nós vimos aqui, eu apresentei um mapa ali, que Paulo ia para um lado, mas o Espírito Santo guiou ele para outro, levando para Atenas. Da mesma forma, como em Atos 17, nós vimos semana passada, todo o livro de Atos é uma condução plena do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus conduz a igreja de Jesus em Atos. O Espírito Santo de Deus é que fortalece, que fortifica, que empodera aquela igreja para eles testemunharem, para eles ensinarem que somente, preste atenção nisso, é somente pela graça que nós somos salvos. Somente pela fé nós somos salvos. Somente pela fé em Jesus Cristo nós somos salvos. A igreja seguia proclamando essas verdades, mas guiada pelo Espírito Santo de Deus. A igreja de Atos era uma igreja necessária, pois ela se rendeu ao Espírito Santo de Deus. Ela se rendeu a Ele, ela se entregou a Ele, ela se debruçou nos braços dele e se permitiu ser guiada por ele. Era o Espírito Santo que conduzia. Permitiu que o Espírito Santo de Deus fosse de fato o combustível na proclamação da salvação em Cristo. Atos dos Apóstolos, na verdade, é o livro dos atos do Espírito Santo. E se eu e você não nos abrimos para a ação do Espírito Santo, tanto em Atos como em toda a igreja, nós estaremos sendo uma igreja desnecessária. Se nós não nos abrirmos para a ação do Espírito Santo na nossa vida, como o Espírito Santo agia nessa igreja, nós seremos uma igreja desnecessária. Apenas um prédio aberto com um culto, joia e mais nada. É o Espírito Santo que traz um algo novo. O transformar do coração vem dele. O agir em curar espiritualmente, emocionalmente, espiritualmente, fisicamente as pessoas vem dele.
Ele é o nosso Senhor. Se você abrir a sua Bíblia em Atos, abre aí, Atos capítulo 1, vamos dar uma folheada em Atos. Nós vamos ver que Jesus, após a sua morte e ressurreição, ele prometeu àquela igreja que derramaria no seu Espírito. Atos 1, no versículo 8, abra sua Bíblia aí, você pode acompanhar, que ele diz assim: mas recebereis poder. Essa é a promessa de Jesus para aquela igreja. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Esse texto é o texto base, o texto-chave de todo o livro de Atos. Não há como falar em Atos dos Apóstolos sem nos reportarmos a esse versículo. É aqui que começa tudo, essa promessa maravilhosa de Jesus para a sua igreja: vocês vão receber poder. Enquanto vocês não receberem esse poder que vem do Espírito Santo de Deus, vocês continuarão sendo esses homens covardes, escondidos em um lugar, com medo das autoridades, não irão espalhar esse evangelho. O evangelho vai ficar aqui nessa Jerusalém, com o passar dos tempos isso vai acabar. Vocês serão desnecessários aqui, mas vocês são necessários. E para que isso se cumpra em vocês, para que esse papel de igreja necessária esteja firme em vocês, vocês precisam do poder do Espírito Santo, e vocês receberão esse poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E você vai perceber no capítulo 2, dá uma olhadinha em Atos, acontece o que aí no capítulo 2? É a hora que vocês falam. É aí que é a descida do Espírito Santo, o derramar do Espírito Santo. Homens, irmãos, que outrora estavam necessitados de cura emocional, de cura espiritual, eles começaram a levar essa cura emocional, essa cura espiritual, essa palavra libertadora do Evangelho, debaixo do poder de quem? Debaixo do poder do Espírito Santo. E aquele momento da história da igreja, era um momento em que havia uma necessidade crônica de milagres serem vistos assim no meio da rua, de ações do Espírito Santo serem vistos por todos. Era o momento para aquilo acontecer, e de fato aconteceu, porque era necessário validar que aqueles homens estavam falando do Jesus que era o Messias de fato esperado. Era necessário validar que aquela igreja que estava sendo instituída ali, que estava crescendo ali, era uma igreja que estava crescendo debaixo do poder do Espírito Santo de Deus, e era uma igreja que ela era daquele que veio em carne e habitou em nós. E esses sinais, maravilhas, milagres que aconteciam ali naquele momento, era justamente para isso, para validar isso. E acontecia para todo lado. E o capítulo 3 de Atos, nós vamos ver um desses sinais, dessas curas clássicas. Uma cura que confirmou o poder de Deus, uma cura que confirmou a presença do Espírito Santo, uma cura que confirmou que aquela igreja era a igreja do Messias, o Filho de Deus. Atos 3, 6 e 7. Você está com sua Bíblia aí? Lê aí, por gentileza. 1, 2 e... Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, Nazareno, anda. E tomando pela mão direita, o levantou, imediatamente os seus pés tornou-se firmados. Amém. Isso não foi feito num lugar no escurinho. Não foi feito num lugar onde esse homem foi atrás dos apóstolos e falou: por favor, me cura, vem aqui porque nós estamos com medo das autoridades, vem aqui, fica curado. Não, isso aconteceu na porta formosa, na porta do templo, pessoas passando para lá e para cá, o povo viu. Era necessário, irmãos,
Era necessária essa ação viva do Espírito Santo, e o Espírito Santo agiu. Nós não temos prata nem ouro, nós continuamos a sermos aquelas pessoas que estão despojadas dessas riquezas aqui do mundo. Não temos nada aqui do mundo, mas o que nós temos, nós te damos. Nós temos agora o poder do Espírito Santo de Deus, de Jesus Cristo, e por esse poder você levanta e anda. E foi maravilhoso isso, porque essas curas não levavam os apóstolos a montarem a sua igreja Petrina, a igreja Joanina do lado de lá, igreja de Tiago para cá, nós temos o poder. Não, esses poderes, esses sinais que aconteciam, levavam aquele povo a fazer o quê? Aqueles apóstolos a fazer o quê? A pregarem a palavra. Era uma ação conjunta, enquanto o Espírito agia, e naquele tempo agia muito, de novo, pela necessidade daquele tempo, daquele período, a validação, realmente, a olhos vistos, de que o Espírito Santo estava com eles. Enquanto o Senhor operava, aqueles homens pregavam, aqueles homens proclamavam, e a partir do versículo 11 do capítulo 3, até o versículo 26, você vai ver um Pedro discursando no templo de uma maneira muito intrépida, de uma maneira muito forte, de uma maneira muito poderosa, de uma maneira muito corajosa, diferente daquele homem que estava antes negando a Jesus. Agora ele está proclamando a Jesus. Depois de um sinal maravilhoso como esse, ele aproveita e ele prega, ele fala. Que o propósito, irmãos, da igreja, de uma igreja necessária, é pregar, é proclamar os grandes feitos do Senhor e proclamar que Jesus é o Senhor. Aí nós chegamos no capítulo 4. Por causa dessa pregação, dessa proclamação, eles são presos. Eles vão ser presos. Atos 4, de 1 a 4, fala assim: falando eles ainda ao povo, quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo, os saduceus, ressentido por ensinarem eles o povo e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos, os prenderam, recolhendo-os ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Agora no 4, muitos porém dos que ouviram a palavra aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. Não foi assim, muitos que viram a cura, o milagre, quiseram aquele Jesus, muitos que ouviram a palavra. Você percebe que a gente dá muita ênfase, eu já falei isso várias vezes, nós estamos dando ênfase, colocando holofote onde Deus não está colocando. Nós enfatizamos muito os milagres, as curas que Deus faz e continua fazendo dentro do propósito dele. Ele é Deus, mas o que vai transformar as pessoas é a pregação do Evangelho, é a proclamação do Evangelho. E o povo, aquela igreja subiu a quase 5.000, porque eles ouviram a palavra. É um povo que ouviu a palavra. Então pregue, pregue. Se Deus, no meio da sua pregação, ele quiser fazer um milagre, Ele vai fazer. Mas você precisa seguir desejando pregar. Seja uma igreja necessária nisso. Eu vou pregar. E se o Senhor quiser fazer além, Ele vai fazer, porque Ele é Deus. E diante do Sinédrio, eles foram presos. E o versículo 5 e 6 mostram que eles estão reunidos com autoridades. O versículo 6 é muito significativo para nós, irmãos. Tem dois camaradas que estão aí, Anás e Caifás. Você está ligado aí comigo aí? Versículo 6. Tem o sumo sacerdote Anás, Caifás. Eles estão todos ouvindo Pedro. Anás e Caifás foram aqueles que perseguiram Jesus, que mataram Jesus de fato. Anás e Caifás, eles estão ali ouvindo Pedro. E o versículo 8, o que diz sobre Pedro, que está fazendo a diferença dele ali naquele momento? Versículo 8, Pedro está o quê?
cheio do Espírito Santo, irmãos. Eu preciso entender isso, vocês precisam entender isso. É o Espírito Santo que faz aquela igreja ser uma igreja necessária naquele momento da história. O versículo 10 é maravilhoso. Paulo falando com todas as letras: tomai conhecimento vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, olha só, a quem vós crucificastes. Ele está diante dos homens que mataram Jesus, ele está falando isso. E a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vós. E Pedro continua no versículo 12 falando que não há salvação em nenhum outro. Ele está dizendo que não existe outro Deus e outro Senhor, é somente Jesus Cristo, o Filho de Deus. Versículo 14, perceba por que era tão necessário essas curas, esses sinais que aconteciam nesse início da igreja de Atos. Vendo com eles o homem que fora curado, todos aqueles líderes viram o homem curado, nada tinham que dizer em contrário. Por isso era necessário essas curas para validar Jesus Cristo, que nós matamos na cruz. Ele ressuscitou, Ele está vivo e Ele está operando ainda hoje. Isso é coisa assim maravilhosa demais. Versículo 16, o finalzinho dele fala assim: um sinal notório foi feito por eles e não podemos negar. Os homens não podiam ali falar mais nada. Um sinal notório foi feito, e eles estão pregando que foi feito por meio de Jesus Cristo, aquele que nós matamos. Havia muita necessidade disso. Versículo 20: nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos, porque os homens falaram: vocês vão fazer um acordo, vocês vão se calar, não fiquem pregando essas coisas. E eles falam: não, nós não vamos parar de falar de maneira alguma. Versículo 21 diz que os homens ameaçaram a eles, mas soltaram, não tendo achado como os castigar, por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Então eles vão ser soltos agora. Eles estão soltos. E o versículo 23, o que eles fazem? É hora de vocês falarem, dá uma lida nele. Procuram os irmãos e lhe contaram as coisas que haviam dito. Eles procuraram a igreja, eles voltaram para a igreja, eles voltaram para junto dos seus, eles voltaram para lá. Aquele povo volta, e é justamente, irmãos, nesse momento aqui, desses homens soltos procurando a igreja, voltando para a igreja, que nós vamos basear algumas lições aqui para essa noite, nesse momento de reencontro, dos versículos 23 a 33 de Atos dos Apóstolos. Nós vamos ver, dentro desse texto, aspectos de uma igreja necessária, usada pelo Espírito Santo. Está pronto aí? Para a gente entrar aí nessa casa onde eles foram encontrar com sua igreja? Prontos? Então vamos embora. Vamos seguir. Uma igreja necessária, usada pelo Espírito, ela tem a oração aprovada por Deus. Eles voltaram para junto da igreja deles. A primeira coisa que eles fizeram, eles começaram a contar as coisas para eles. Quando eles ouviram o relato de tudo que eles contaram,
Olha, nós estivemos na Porta Formosa, o Senhor operou ali, curou um coxo, ele saiu andando e pulando pelo templo lá dentro. Os homens viram aquilo e nos levaram, mas nós pregamos o Evangelho, mais de 5.000 pessoas, olha só que coisa, contando para a igreja, mostrando para a igreja a ação de Deus naquele momento, mostrando tudo aquilo para a igreja. E o versículo 24 fala: ouvindo isso, unânimes, levantaram a voz a Deus. Toda a igreja, depois que ouviu dos grandes feitos do Senhor a favor deles, daquela igreja, eles oram, e eles começam a oração falando o seguinte: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu e a terra, o mar e tudo o que neles há. Eles reconheceram a soberania do Senhor em tudo. Todos os relatos que eles ouviram, desde a cura do homem, da pregação de Pedro, do acréscimo de mais de 5.000 pessoas, da prisão lá no Sinédrio, do discurso no Sinédrio, tudo eles colocaram: o Senhor é soberano, o Senhor é o nosso soberano. Eles enxergavam o Senhor, a soberania de Deus em tudo. A oração deles era uma oração de quem reconhece o Senhor como soberano em todas as coisas. Por isso é uma oração aprovada pelo Senhor. E nós vamos ver mais isso sobre essa aprovação de Deus. Eles veem que o Senhor é soberano, inclusive nas questões da morte de Jesus. Os versículos 26 e 27, ele fala assim: levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Isso é dentro da oração. Porque verdadeiramente se ajuntaram nessa cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste, Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo que a tua mão e o teu propósito pré-determinaram. É uma oração de gente que entende que Deus é tão soberano. Ele é soberano, mas Ele não é soberano somente para criar, como diz ali, que criar o céu, a terra, o mar. Ele é soberano sobre tudo na nossa vida, inclusive sobre a morte do seu líder. Ele que programou tudo aquilo, Ele que projetou tudo aquilo, estava tudo dentro do plano dele, pré-determinado. Ele predeterminou tudo. E os homens, ele cita o nome de todos aqui, foram usados e serão responsabilizados pelo que fizeram, de matar Jesus. É uma igreja que não tem essas dificuldades de entender as coisas como as nossas aqui tem. Como um Deus tão soberano que sabe todas as coisas pode responsabilizar o homem se o homem está fazendo o que ele mandou? Eu não entendo. Essa igreja que não quer saber de nada disso. Tu soberano Senhor, é o Senhor que criou todas as coisas debaixo da sua soberania, e pré-determinando tudo, o Senhor cumpriu o propósito e matou o seu filho na cruz. Sim, porque era propósito do Senhor, usando homens que serão responsabilizados. É uma igreja, irmãos, que está com os olhos focados na soberania de Deus. Deus é soberano sobre tudo, soberano na criação e soberano na manutenção de todas as coisas. E falar que Ele é soberano na manutenção de todas as coisas implica em dizer que aquilo que acontece com você, você vai se responsabilizar por isso. Mas é tudo conduzido pela boa mão desse Senhor, do nosso Deus, do nosso Pai. Ele é soberano. O versículo 29 e 30, acho que eu coloquei ele aqui, para ficar mais fácil para nós, diz assim: agora, Senhor,
olha para as suas ameaças desses homens ali, e concede aos teus servos, a nós, a igreja, o quê? Que anunciem com toda intrepidez. Percebam que essa igreja não perde a visão de anunciar. Nós queremos anunciar com intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. A parceria está feita, está pronta. É o Senhor com a sua igreja, a igreja pregando e Deus realizando aquilo que Ele soberanamente deseja realizar. É essa que é a caminhada dessa igreja necessária e que tem essa oração que tem ingredientes maravilhosos, essa oração que está falando de uma igreja que reconhece essa soberania na criação, na manutenção de tudo e sabe que nós precisamos proclamar. Então nos dê forças para proclamar. E enquanto nós pregamos, que o Senhor continue a operar aquilo que o Senhor deseja fazer. Eles querem anunciar, apesar de qualquer coisa. Irmãos, que oração maravilhosa é essa? Que oração maravilhosa! Que oração cheia de vida, que oração cheia de verdade, que oração de gente que conhece o Deus que estão servindo. Não tem pedidos para gastar em seus prazeres. Vocês viram algum pedido para gastar nos seus prazeres? Senhor, nós estamos aqui reunidos numa casinha muito ruim, nos dê uma casa melhor, andar a pé para lá e para cá está difícil para pregar o seu evangelho, nos dê um camelinho melhor, um animalzinho melhor, nos dê isso, nos dê aquilo, nada. Tu, soberano Senhor, que fizeste os céus e a terra, o Senhor que predeterminou todas as coisas, é ao Senhor que nós queremos falar. Então concede que com intrepidez nós preguemos o seu evangelho, enquanto o Senhor realiza o que o Senhor quer. Essa é a oração que deve sair do coração dessa igreja necessária. Eles queriam de fato que enquanto pregasse, esse Jesus fosse de fato glorificado. Eles entendiam essa visão cristocêntrica. Nunca no homem, nada para o homem, tudo para Deus, tudo de Deus, tudo em Deus. E essa oração foi aprovada por Deus. E nesse início de Atos, eu estou frisando muito bem essa questão, esse início de Atos. Porque se você estudar Atos, você vai perceber que mesmo no livro de Atos, esses milagres grandiosos e feitos todo dia, para todo lado, começaram a diminuir. A palavra começou a ser proclamada, e a palavra, o Espírito através da palavra começa a agir. E os sinais começam a diminuir. Mas nesse início é muito grande. Sinais e maravilhas, e era muito visível, e a aprovação de Deus foi visível para eles perceberem de fato que o Senhor estava aprovando aquela oração. E o que aconteceu ali? Vamos ler junto? 1, 2 e... Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Tremeu o lugar em que estavam reunidos. Aquele tremor da aprovação de Deus. Deus está aqui. Deus está aqui. Está dando o aval. O Senhor está aqui. Está aprovando aquilo que está sendo feito aqui. Deus treme aquele lugar, mostrando que estava aprovando a conduta daquela igreja. Foi um tremor ali naquele lugar. Você viu algum outro tremor em algum lugar na Bíblia, no Novo Testamento, em Atos, ou junto aí com Paulo? Toda hora que a igreja ora, treme o lugar. Tem igrejas que ficam andando atrás de tremores, de sentir alguma coisa. Aqui, nesse momento, nesse evento, foi necessário Deus falar com eles, continue através desse clamor.
foi aqui e só. A lição aqui, irmãos, não está nesse tremor esporádico, um tremor que aconteceu ali, um tremor eventual, mas está na oração contínua e aprovada a Deus. E muitas vezes a gente não busca isso, essa oração que é contínua, essa oração que é correta, essa oração que é levada ao Deus soberano, essa oração que pede para ter forças para pregar o Evangelho, para levar Jesus conhecido, e a gente está buscando sentir alguma coisa, tremores que não virão mais. Sinto dizer, se você não se sentir tremido, confrontado por essa palavra, não tomarmos a nossa posição de orarmos continuamente, de buscarmos a um Deus que é soberano sobre todas as coisas, nós não estaremos no caminho certo. Nós precisamos buscar isso, essa vida devocional intensa. Irmãos, o que tem motivado as nossas orações? Qual tem sido o conteúdo das nossas orações? Qual tem sido o conteúdo das buscas, das nossas buscas? Que lugar, irmãos, a exaltação da soberania de Deus tem ocupado nas nossas vidas e na nossa oração? Ele é soberano para quê? Soberano para quê? Para criar alguma coisa e outra, né? Do nada fazer alguma coisa aqui, é soberano nisso. Mas ele é soberano nas coisas mais simples, ordinárias da sua vida. É esse Deus soberano que conduz, ou é você que quer comandar também? As nossas orações precisam se focar sempre nesse Deus que é soberano sobre todas as coisas, sobre toda a nossa vida. As nossas orações, a nossa vida precisa exaltar a sua soberania. E a igreja precisa de estar disposta a viver debaixo do governo desse Deus maravilhoso. Obrigado, Pedro. Uma igreja que tem essa visão da soberania de Deus, Ele é soberano, nada do homem, tudo para Deus. É uma igreja necessária, que quem governa é Deus, é o Deus soberano, Criador de todas as coisas. Mas nós estamos querendo determinar para Deus, determinar as coisas. Eu determino isso, eu preciso disso, eu mereço isso. Em outras palavras, eu mereço. Esse eu mereço não sai, porque ele fica meio constrangido, né? Mas no fundo, Senhor, não, eu não mereço viver assim. Sabe o que nós merecemos? Nós merecemos viver na separação que houve com o pecado, longe de Deus. Não fosse Deus nos buscar e pela graça nos atrair, nos alcançar, nos colocar perto dele, nós estaríamos mortos. Nós merecemos morte e pela graça nós temos vida. Então entendemos essa soberania e vivemos para Ele. Mas nós queremos determinar, agendar milagres para Deus, numa agenda que não está na agenda, uma coisa que não está na agenda de Deus. Uma igreja necessária, usada pelo Espírito Santo, ora se rendendo à soberania de Deus e não aos apelos humanos. Ele vai realizar de acordo com a sua soberania. O que eu e você precisamos fazer? Nos colocar submissos a Ele, entendendo que Ele é o nosso Senhor. O que tem motivado as nossas orações é o desejo de sermos proclamadores do Evangelho. Qual o desejo maior que tem tido no seu coração e nas suas orações, irmãos? Qual o desejo maior que tem estado no meu coração? Faz uma análise aí. Esse povo, eles tinham o desejo de ser pregadores da palavra. Aquela igreja necessária, é incrível que eles não agradeceram a libertação da prisão, nem pediram forças diante das perseguições que viriam. Eles não falam nada disso. Eles reconhecem a soberania de Deus e pedem força sim para continuar proclamando, apesar de toda perseguição.
perseguição que viria. Olha o que eles pedem ali: concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra. O foco era anunciar a palavra, o foco era pregar o Evangelho, o foco era estar com Deus, vivendo para Deus, debaixo da soberania de Deus. O tremor da aprovação de Deus chega naturalmente em uma igreja que ora com o propósito de exaltar sempre ao Senhor e se fortalecer no Espírito Santo. Você tem buscado fortalecer o Espírito Santo? Isso não é coisa de pentecostal, não é coisa disso. Isso é coisa de gente que entendeu a soberania de Deus, que se curvou diante do Pai, que se abre para Deus realizar essa obra de se encher do Espírito Santo, de ser guiado pelo Espírito Santo e de continuar a viver guiado sempre pelo Espírito Santo. A busca é sempre pelo reino, a busca é sempre pelo reino, que é um reino espiritual. Outras coisas que Deus quiser nos acrescentar, roupa, alimento, casa, o que nós precisamos para a nossa sobrevivência, Ele vai acrescentar. As outras coisas, isso que eu falei, são as outras coisas acrescentadas, os mimos de Deus para nós. Mas nós precisamos de andar buscando a Ele em primeiro lugar. Em primeiro lugar, porque o reino de Deus, o reino é um reino espiritual. Segunda lição que a gente tem aqui: uma igreja necessária, usada pelo Espírito Santo, tem uma missão, tem a sua missão movida pelo Espírito. Vamos ler ali o versículo 31, a parte B. 1, 2 e... Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. O lugar tremeu. Deus aprovando aquela oração tão linda, aquela oração ligada ao trono, reconhecendo a soberania dele, a oração aprovada por Deus. Agora nós temos um combustível para a missão, e esse combustível aqui é o Espírito Santo. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. O Espírito Santo estava presente naquela igreja, na vida deles. Aquela igreja, irmãos, ela transtornou o mundo daquela época, e usando pessoas improváveis, totalmente improváveis, por estarem movidas pelo Espírito Santo. Eram pescadores e letrados, eram outros simples, homens que andavam pelas vilas, que viviam ali pelas vilas, pelos lugarejos, homens que foram levantados por Jesus, discipulados por Jesus, foram cheios do Espírito Santo por Jesus, por intermédio de Jesus, e que agora caminham, avançam com a visão correta de um Deus soberano que conduz todas as coisas. Eles são cheios do Espírito Santo, homens e mulheres de Deus que formavam ali uma igreja vívida. Homens e mulheres hoje, cheios do Espírito Santo, formam uma igreja cheia de vida, uma igreja de fato necessária, que desfruta de um crescimento saudável, porque é um crescimento movido pelo Espírito Santo. A sua missão é movida pelo Espírito Santo. É aí que nós podemos entender a diferença de algumas igrejas serem usadas tremendamente, outras não. Vidas serem usadas tremendamente, outras não. Vidas que se rendem a essa soberania de Deus, se enchem desse Espírito Santo de Deus, reconhecem que estão debaixo da ação do Deus Todo-Poderoso. Ela caminha e ela realiza grandes coisas por meio do Espírito Santo que está junto com ela. A soberania de Deus e a dependência do Espírito fazem a diferença e movem a igreja a ser o que de fato essa igreja é. Igreja é uma assembleia, é um ajuntamento de pessoas
pessoas. Igreja é um ajuntamento de pessoas chamadas para saírem, chamadas para fora, chamadas para reconhecer a soberania de Deus, andar na soberania de Deus, adorar o Senhor em comunidade e serem enviadas para todo lugar onde estiverem. Os membros são parte de um corpo vivo e levam a presença do Espírito vivo para todo o lugar que ele estiver. O professor, o aluno, o empresário, o advogado, o psicólogo, o médico, o cantor, todo mundo, funcionário público, levam a palavra ao seu ambiente de atuação no poder do Espírito, porque eles têm a missão movida pelo Espírito Santo de Deus. Não é movida pelo dinheiro, não é movida pelo poder, não é movido pelo desejo de fazer a igreja conhecida, a denominação conhecida. É movida pelo poder do Espírito Santo de Deus, que transforma a todas as vidas. E em último lugar, uma igreja necessária, usada pelo Espírito, tem unidade na proclamação do Evangelho. Os versículos 32 e 33, ele tem termos assim muito fortes. Da multidão dos que creram, era o coração e a alma. E em outra parte fala, com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia abundante graça. Da multidão dos que creram, era o coração. Eu acho lindo isso aqui. Perceba que Lucas, o escritor de Atos aqui, não se refere àquela igreja com uma denominação. Ele não colocou um nome naquela igreja, não. Ele só disse que eram muitos, era multidão. Multidão de quem? Dos que creram. Uma multidão de crentes ligados a um só coração. Da multidão dos que creram, era o coração e a alma. Que tristeza vemos que nós temos hoje uma multidão de crentes espalhado o Brasil afora. Uma multidão de gente com vários nomes e várias placas, cada um defendendo a sua bandeira. Isso não é a igreja de Cristo. A igreja de Cristo é uma multidão dos que creram no Senhor Jesus, que foram movidos pelo Espírito Santo. A igreja de Cristo tem um só coração, A figura aqui é de irmãos gêmeos siameses, né? Você já viu esses irmãos siameses que eles nascem ligados, né, para alguma região do corpo? Irmãos siameses de um só coração, todos nós ligados num coração só. Esse coração que bombeia esse sangue para toda essa multidão dos que creram, essa multidão que tem unidade na proclamação, esse coração que está bombeando esse sangue, é o coração de Jesus Cristo, e o sangue é o sangue de Jesus Cristo, que bombeia para a sua igreja, porque ele morreu, ele se sacrificou pela sua igreja. E essa igreja necessária, ela precisa manter ou buscar, desejar uma unidade nessa proclamação. Veja bem esse texto atendei a vós por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo nos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus. Vamos ler juntos? A qual ele comprou com o seu próprio sangue. O sangue do Senhor foi derramado, irmãos, pela sua igreja, pelos seus eleitos, pelas suas ovelhas que fazem parte dessa igreja dele. O sangue do Senhor foi eficaz, ele de fato salvou, porque ele morreu por aqueles que são dele, morreu pela sua igreja. Ele manifestou isso pela sua igreja. A igreja é um corpo vivo. Você precisa entender que a igreja é um corpo vivo, organizado e é nutrido pelo sangue
divisão, não há lugar para orgulho, para querer ser mais do que o outro, para fofoca. Há lugar sempre para o amor, para receber, para acolher, para mostrar para Ele que, para uns para os outros, mostrarem: o Senhor morreu por nós. Nós precisamos nos unir. Essa unidade nossa deve ser na proclamação dessa verdade. Nós precisamos entender o que é ser igreja. Os membros precisam estar unidos. É um corpo que precisa de estar unido, cooperando uns com os outros, fortalecidos e orientados pelo cabeça, que é Cristo. O poder dessa igreja de Atos vinha do Espírito, dessa unidade, e dava o testemunho do Cristo ressuscitado. Versículo 33: com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Abundante graça. A igreja seguia testemunhando com um comportamento de amor e também de generosidade, debaixo da graça de Deus, debaixo da graça do nosso Senhor. Hoje nós vimos aspectos de uma igreja necessária usada pelo Espírito. De uma igreja, para Peniel ser uma igreja necessária usada pelo Espírito Santo, aqui nesse lugar, precisa entender o que é ser crente, o que é ser servo do Senhor. Entender que nós servimos a um Deus que é soberano, e as nossas orações devem ser corretas. Uma oração aprovada por Deus. E oração aprovada é aquela que reconhece Deus como soberano das nossas vidas, que não tem pedidos para os nossos próprios prazeres, mas tem sempre pedido pelo reino de Deus. Uma igreja que tem oração aprovada por Deus, que Deus faz tremer o coração, tremer a alma, tremer o desejo, a paixão por trabalhar, a paixão por estar junto em unidade numa igreja, servindo. É o Senhor que tem que fazer isso, é o Senhor que faz isso, e nos corações que reconhecem a sua soberania. Uma igreja necessária, usada pelo Espírito, tem a sua missão. Nós temos uma missão aqui, e essa missão é movida pelo Espírito Santo. A gente tem que levar o Evangelho a esse povo aqui, dessa região. Você tem que levar onde você está, e essa sua missão ela é movida pelo Espírito Santo de Deus, não pelo seu conhecimento humano, é pelo Espírito Santo de Deus. E em último lugar, uma igreja necessária, usada pelo Espírito, tem a unidade, na proclamação do Evangelho. Irmãos, nós precisamos aprender a sermos essa igreja necessária.